Agora, mantendo o clima musical deste bloco, vamos falar sobre cinema, onde a música não é apenas acompanhamento, mas ela também ajuda a contar história, criar clima e guiar a emoção do espectador. A trilha sonora pode transformar uma cena comum em algo memorável, ou até mudar completamente a forma como a gente enxerga um personagem ou uma história. Seja com músicas conhecidas ou com composições criadas exclusivamente para os filmes, a escolha da trilha sonora altera o ritmo, o tom e o significado de uma obra. Nesta semana, o Cultura em Tela vai mostrar como trilhas sonoras marcantes ajudaram a definir filmes, e como em muitos casos a música é tão protagonista quanto a imagem. Com certeza, e agora vamos falar sobre as músicas de musicais, que não é apenas um complemento, mas é a base narrativa e que muda completamente a forma de contar uma história dentro do musical. Um bom exemplo é La La Land. A trilha sonora não entra só para enfeitar. Ela funciona como linguagem emocional e mostra o que os personagens não conseguem dizer em voz alta. Inclusive, eu assisti La La Land recentemente. Eu comecei a assistir ontem porque eu queria dar uma pesquisada e o filme, realmente ele trata a música como um sonho mesmo, que é inclusive o que a gente fala agora. A música representa um sonho, o encanto e a promessa de que tudo pode dar certo durante o filme. E é por isso que nas primeiras canções tem um tom mais luminoso e uma coisa quase como se fosse um conto mesmo, sabe? Eu sou apaixonada por esse filme, né? E nele, na medida que o relacionamento avança, a trilha vai mudando com ele. As canções deixam de ser só celebração e passam a carregar tensão, saudade e escolhas difíceis. E é como se a música marcasse as fases da história. Quando o amor está no auge entre o casal ali, né, a trilha ela se expande e quando o sonho começa a cobrar o preço dela, ela aperta e fica mais melancólica e mais contida também. É isso aí. E tem outro ponto. Em La La Land, a música não é só dos personagens, ela também organiza o ritmo do filme, como se a cidade dançasse com a narrativa, né? Com certeza. E eu não cheguei a terminar de assistir La La Land, mas o pouco que eu comecei a assistir, o tanto que eu já escutei falar da história, eu sei que é um filme que é muito emocionante, né? Eu amo, fico emocionadíssima, acho o final lindo, acho que acaba como tem que acabar, e a música deixa aquela emoção no nosso coração. Mas agora um alerta de spoiler, o casal não fica junto no final, E né? é por isso que eu acho tão lindo. E agora vamos falar de Os Miseráveis. A música que não é só adorno, ela também é a estrutura da história. Esse é um musical que eu adoro, eu assisto direto, amo muito. Aqui quase não existe diálogo falado, os personagens cantam para sobreviver, confessar, lutar e existir. A música é a voz da consciência. Sim, cada canção carrega um conflito moral e social e aquele que é chamado de Jean Valjean canta sobre a culpa e a redenção. Enquanto fala sobre lei e obtenção também, fala como que a música representa bem o tema do musical, né? Que são as pessoas miseráveis da época da França, né? Muito Antes bom. da Revolução. Diferente de musicais leves, a trilha de Os Miseráveis não busca conforto, ela é densa, dramática e constante. O espectador não tem pausa emocional. Não, com certeza. A música também, ela organiza o tempo do filme. Cada tema retorna em momentos difíceis, ganhando mais significado quando ele volta, né? O musical ele não é sempre músicas novas. As músicas vão voltando em outros estilos, em outros formatos, deixando a história mais tensa. E isso faz com que a trilha aqui crie memória, né? Quem assiste não lembra apenas das cenas, lembra das canções como marcos emocionantes. Com certeza. E inclusive foi quando lançou o filme dos Miseráveis, foi um grande marco para o cinema brasileiro. E o pro cinema internacional. E o enredo desse conto é muito dramático, então ele precisa assim, de uma trilha sonora densa. Né? Com certeza. E agora a gente vai falar de O Amor Sublime Amor. A música que não apenas conta a história, mas ela também organiza o filme. Ela organiza o conflito e define como que os grupos têm cada um a sua voz e a sua música também. Baseado em Romeu e Julieta, o musical transpõe a tragédia para Nova York dos anos 1950 e usa as canções para falar de imigração, racismo, pertencimento e violência urbana. A trilha separa os dois mundos, os Jets, que são uma das gangues, e os Sharks, que são as outras. Cada um tem um movimento diferente, eles também têm energias diferentes. A música funciona também como identidade de cada grupo ali dentro. Quando Tony e Maria cantam, o tom muda. As canções são mais suaves, melódicas e íntimas. A música cria um espaço de paz temporária em meio ao conflito. Com certeza, representando como que, como é baseado em Romeu e Julieta, cada um fazendo parte de uma gangue, né? Na hora que eles cantam juntos, é como se, eles se unissem. Exatamente, a paz ali começasse a reinar no amor dos dois, né? Exatamente. Agora vamos falar de trilhas sonoras originais de filmes. Essa daí a gente fala quando, a trilha ela é tão original que eles foram feitas para poder fazer parte do filme.
Ela conversa com a imagem e transforma o filme numa experiência única. Um dos maiores exemplos disso é Star Wars. A trilha de John Williams não apenas acompanha a história, ela constrói o universo. Com certeza, cada personagem tem um tema, cada força e cada conflito e cada virada dramática é marcado pela música também. Ao espectador que entende que a cena antes mesmo do diálogo, ele começa a entender por causa da trilha sonora. Total. Sem essa trilha, Star Wars seria uma boa aventura de ficção científica. Com ela, virou mito, saga e memória coletiva. Com certeza. Outro caso também que é muito emblemático é O Senhor dos Anéis, com a trilha de Howard Shore, que é fundamental para a grandiosidade da obra. Todo mundo comenta bastante sobre essa trilha. Todo mundo conhece, né? A música define povos, territórios e culturas. Cada região da Terra-média tem uma identidade sonora própria. O tom épico não vem só das batalhas, mas também da forma como que a trilha sonora trata a jornada, o sacrifício e a amizade dos personagens enquanto a história é contada ali. Em O Senhor dos Anéis, a música sustenta a emoção por horas e faz com que a história ganhe peso, nobreza e sentido histórico. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre trilhas sonoras que não foram originais, mas foram adaptadas para séries e filmes que são atuais. Eu acho que é um dos meus temas favoritos, porque eu adoro quando eu reconheço a música que é de outro lugar e ela aparece na obra que eu tô assistindo. Muitas obras ganham força na hora de representar músicas já conhecidas com novos contextos, né? Quando uma canção popular é bem escolhida, ela ganha novo sentido e passa a fazer parte da identidade da obra. Com certeza. Um exemplo disso é em Stranger Things, que usou canções dos anos 80 para poder criar uma atmosfera nostálgica e com impacto emocional. O exemplo mais forte é Running Up the Hill, de Kate Bush, uma música antiga que ganhou nova vida, novo significado e até novo público. Com certeza, eles reviveram, querendo ou não, a Kate Bush com a música. Total, hitou, né? Virou música de TikTok, uma música antiga, linda, virou música de TikTok. Com certeza, mas a cena da Max correndo com Kate Bush tocando no fundo é muito emocionante. Eu entendo o hype. Nossa, eu arrepiei toda vez que assistia. Outro exemplo de música inteligente que eles usaram é na série O Verão que Mudou a Minha Vida, que eles usaram as canções pop para poder, marcar as fases emocionais e as descobertas da transição da adolescência, da Belly, principalmente, né? Total. A personagem principal. As músicas, elas funcionam como um cenário sentimental da personagem. Cada canção ajuda o público a entender o que ela tá sentindo quando ela não consegue expressar em palavras. E eu acho isso muito legal, enquanto eu tô assistindo, principalmente porque eles usam uma trilha sonora que eu adoro. Principalmente pros fãs da Taylor Swift, Com certeza. E a escolha dos temas, das músicas, a Taylor Swift estava querendo passar aquela sensação e quando juntar a música com a série, você entende o que ele tá sentindo. Sim, com certeza. Ainda mais quando você já sentiu antes, quando você tava ouvindo a música por conta própria. Com certeza. Já em Bridgerton, a proposta é outra. A série reinventa sucessos pop contemporâneos em versões orquestrais. Essas escolhas, elas criam um contraste interessante da música popular, de Taylor Swift, Ariana Grande, Shawn Mendes, Billie Eilish. Elas ganham outro significado com o contexto da época, né? A trilha ajuda a aproximar o público atual de uma narrativa histórica, sem que a série perca seu clima clássico. Enquanto eu tô assistindo a série, eu não sei você, mas eu fico tentando descobrir qual que é a música que tá tocando. E quando eu sei, nossa, é surreal o sentimento, eu amo. Com certeza. Essa terceira temporada aí, tá mostrando várias músicas populares em momentos, porque antes era mais nos bailes, né? Enquanto eles estavam dançando, estavam tocando uma música popular. Mas o que eu prestei atenção é que durante dessa série, como a personagem principal não faz parte da alta sociedade, eles estão colocando de fundo, mesmo em cenas emocionantes, Sim. do dia a dia mesmo. Eu tô adorando. Com certeza.